Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito da série Os Outros, que está disponível no serviço de streaming da Globoplay. Essa série que causou bastante polêmica, teve bastante repercussão e que gerou inúmeros debates a respeito dos temas que são abordados neles. Afinal de contas, qual é o objetivo dessa série? Sobre o que trata essa série? É isso que eu vou tratar nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e venha comigo descobrir o que os outros têm que os outros não têm. Os Outros é uma série produzida pela Globo e disponibilizada no serviço de streaming da Globoplay, que pode ser considerado como um retrato da sociedade brasileira a partir da realidade de um grupo de moradores de um condomínio de classe média, como se fossem uma representação microscópica dos principais conflitos morais presentes em nosso país, como a intolerância, a violência e a corrupção. A série foi criada e coescrita por Lucas Paraíso, sendo que a direção dos 12 episódios ficou a cargo de Lara Carmo. O condomínio ilustrado em Os Outros é um pavio de pólvora, como se os personagens praticamente não tivessem uma vida além daqueles muros, sendo que é uma decisão artística compreensível, justamente para potencializar todos os embates e os confrontos que existem entre os personagens. Mas por conta da evolução do tempo, em termos narrativos, já é uma escolha limitante, que oferece a sua parcela de incoerências que vão se tornando cada vez mais incômodas e absurdas, à medida que há mudanças bruscas de foco a cada 3 ou 4 episódios, alargando a motivação dos personagens, deixando a crítica social mais de lado e investindo mais em reviravoltas narrativas. É como se a cada episódio a série deixasse mais de lado o contexto social e passasse a se preocupar em funcionar mais como um produto de entretenimento, repleto de reviravoltas, ampliando os níveis de absurdo e tirando cada vez mais o pé da realidade retratada. O elenco adulto é liderado por uma Adriana Esteves que entrega mais uma atuação intensa e vigorosa de Cibele, uma personagem amarga e incômoda, mas nota-se que há claros sinais de uma melancolia profunda que se transformou em uma depressão que não foi e não está sendo devidamente tratada. A sua atuação é a mais confiável, sendo um porto seguro da série ao longo de toda a temporada. Já o Milen Cortaz empresta sua persona para construir Vando, como mais um sujeito malandro e impulsivo, mas que usa dessa sua aparente carcaça de homem provedor para não transparecer as suas fraquezas de espírito e de caráter. O roteiro exige muitas mudanças e nuances dos dois atores. Os arquétipos são muito acentuados, deixando muito à vista que são muito mais personagens a serviço da história, o que torna o trabalho dos dois ainda mais exigente, sendo bem defendido por ambos, mesmo que não seja o tempo todo. O antagonismo da dupla é o que sustenta o melhor da narrativa em Os Outros, ainda que seja pintado com cores extravagantes, especialmente na primeira metade da temporada. Amâncio e Mila são dois personagens de apoio bastante importantes, figuras muito mais fáceis de simpatizar do que seus respectivos pares, mas que também padecem dessa mesma extravagância narrativa. Amâncio é o contraponto da sua esposa Cibele. Logo é um homem mais pacato, sensível, ora sonhador, ora ingênuo, mas sempre disposto ao diálogo. Porém, mesmo dentro de casa, ele não consegue ter muita voz, fazendo com que ele se desconecte cada vez mais dessa relação. Jamila é uma mulher muito guerreira, batalhadora, que não se deixa abalar pelas dificuldades, mas que vai demonstrar muita força, garra e disposição para não se submeter a qualquer tipo de situação, especialmente os excessos cometidos pelo marido Vando. Thomas Aquino e Maeve Jenkins estão muito bem, servindo de forma mais autêntica e natural como duas pessoas mais reconhecíveis do que seus pares, mas que também agem de forma mais passiva ou ativa de acordo com as necessidades pontuais do roteiro, entre um e outro episódio,
seja nos seus instáveis papéis de marido e mulher, como pais de seus filhos, ou até mesmo dentro da previsível dinâmica romântica que surge entre eles. Eles, assim como os personagens centrais, também vão atendendo às exigências mais inventivas do roteiro, sem que haja uma preocupação com alguma coerência interna dentro da narrativa ou da própria motivação dos personagens, tornando-se extremamente volúveis e tomando decisões cada vez mais discutíveis. Ao longo dos episódios, o roteiro também dá destaque a outros dois personagens que circulam ao redor desse núcleo principal. O primeiro é o ex-policial Sérgio, interpretado com surpreendente seriedade e segurança pelo Eduardo Stablish, uma espécie de agente do caos dentro dessa vida em condomínio. E a síndica Lúcia, interpretada pela Drica Moraes com a sua habitual competência, sempre chamando a atenção para si, já que se mostra uma figura dúbia e bastante corruptível. Os dois personagens são muito funcionais, dão munição e muito combustível para boa parte dos embates existentes na série, até mesmo dividindo o protagonismo em alguns momentos. Não deixa de ser frustrante, no entanto, que o desfecho dado aos dois personagens sejam tão frouxos. Já o elenco jovem é bem fraco, sendo que não há como reconhecer muitos méritos nos frágeis trabalhos de Antônio Haddad Aguerre e Paulo Mendes, que interpretam os filhos respectivamente do casal Cibele e Amâncio e Vando e Mila. A trilha sonora de Os Outros é composta por canções da MPB, que são facilmente reconhecíveis. Logo, dizer que são escolhas populares não parece ser uma redundância, já que são usadas na maioria das vezes para ilustrar uma delicadeza ou uma beleza que não conversa muito bem com o estado ou o espírito do momento ou daqueles personagens naquele momento específico, o que gera um incômodo que me soa bem proposital, justamente pela disparidade das emoções entre imagem e som. E esse clima de estranheza permanece pela escolha por intérpretes inéditos para cada uma das canções, como se os personagens estivessem vivendo em uma versão alternativa da realidade do Brasil. E não dá para negar também que existe uma espécie de simbiose entre a beleza artística das músicas com a feiura moral dos personagens e das situações, ainda que seja um diálogo ou uma discussão artística que acontece mais em momentos pontuais. Entre erros e acertos, Os Outros consegue ser uma série indigesta e provocadora, mas que se mostra irregular de maneira crescente e preocupante, ainda que muito consciente das questões morais em torno da sociedade brasileira e da complexidade do país em que estes personagens estão inseridos. A imperfeição da série cobra o seu preço, já que o interesse pela temporada perde fôlego ao longo dos seus 12 episódios. Mas a base que serviu de sustentação permite que a produção, pelo menos, se encerre de pé. Cambaleante, é bem verdade, mas ainda assim de pé. Então, essas foram as minhas impressões sobre essa primeira temporada da série Os Outros, que está disponível no Globoplay. E se você teve a oportunidade de assistir e queira compartilhar aí as suas impressões, fica à vontade, usa o campo dos comentários e diga quais foram os melhores momentos, né? Quais foram as maiores virtudes a respeito dessa série e por que que ela se chama Adriana Esteves. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.